No vídeo de hoje a gente trouxe várias dicas de como escolher uma boa van para fazer um motorhome. Fala galera, eu sou a Nicole. Eu sou o Thiago. E para quem não nos conhece, a gente está construindo um motorhome artesanal em uma van Renault Master para viajar ao mundo junto com o nosso cachorro, o Tico, que não quis aparecer no vídeo de hoje. Com base na nossa experiência da compra da van, a gente reuniu várias dicas e informações que vão te ajudar na hora de tu comprar a tua van para fazer o teu motorhome artesanalmente. A gente separou então em 3 categorias, as principais, as que tu pode relevar e negociar e as dicas. As principais, que vai ser a primeira que a gente vai falar aqui, são os itens que são basicamente obrigatórios para te observar e são muito importantes na hora de tu escolher ali a van para saber se ela vai ser uma van boa ou não. E as que tu pode relevar e negociar, o próprio nome já fala, são coisas pequenas que tu pode relevar ou até mesmo utilizar para dar uma negociada, baixar o valor da van, alguma coisa assim. Ou pode até deixar para arrumar posteriormente depois, coisas pequenas realmente que não tem um valor muito grande agregado ou que pode se tornar um problema muito grande na estrada. E que daí tu não vai deixar de comprar uma boa van por causa de uma coisa muito pequena. E as dicas são realmente algumas coisas que a gente achou importante de tu saber para levar em conta na hora também dessa tomada de decisão. Então a gente já está aqui com o telefone, até porque tem bastante coisa que a gente separou para passar. Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo porque a gente quer passar informações bem completas também, que com certeza vai te ajudar depois, tá? Então vamos lá, o primeiro item que a gente separou na categoria dos principais é a quilometragem. A quilometragem é um item muito importante que basicamente é o motor do carro, é a vida dele. Então a gente estava procurando sempre, claro, por uma quilometragem baixa, né? Porém, pelo ano que a gente estava procurando, claro que o que mandava ali era o valor. Então, no valor que a gente podia pagar, a gente definiu mais ou menos um ano ali da van que a gente podia comprar. E a quilometragem estavam todas altas. Então, conversando ali com o mecânico, o seu Orivaldo, que inclusive é o primeiro inscrito aqui do canal, que a gente já falou dele em outro vídeo, ele nos passou que uma van geralmente, em torno dos 500 mil quilômetros, claro que depende muito como a van era utilizada. Se era uma van bem cuidada, esses 500 mil quilômetros eles podem ir até 800, 900, por exemplo. Geralmente é nessa faixa de quilometragem que o motor precisa ser feito. Então esse é um gasto muito alto. Teve alguns casos ali que a gente pesquisou também, que chegava a ser uns 10, 15 mil, dependendo ali do que precisava ser feito. Então era um valor muito alto. Então, conversando com ele, a gente até passou a procurar vans que tivessem já um motor feito, né? Porque daí a quilometragem, digamos, já ia estar mais baixa. E aí, vale lembrar também que se o motor for feito, muito importante é tu pedir solicitar as notas de tudo que foi feito. Se, por exemplo, tu vai comprar uma van e o vendedor te diz que o motor foi feito, mas não tem nenhuma nota, é algo para se desconfiar. Porque pode ser que fizeram só uma parte, não fizeram o motor completo, ou mandaram fazer em um fundo de quintal, como se diz. Então é muito importante ter as notas para saber toda a relação de peças que foi trocada. Inclusive a gente solicitou para o vendedor, enviou até para o seu Orivaldo, o mecânico, ele conferiu todas as peças. Ele nos deu o ok, disse que o motor a princípio tinha sido bem feito, né? Então a gente conseguiu ali, a gente prosseguiu com o negócio. Até esse foi um item que fez a gente desistir da compra de uma van que parecia muito boa. Esteticamente ela estava perfeita, porém ele não queria nos passar nota, não tinha nota na verdade do motor feito. Então a gente começou a desconfiar de algumas coisas e achou melhor desistir da compra, porque ele não tinha como comprovar que esse motor tinha sido feito. Então, de repente, era uma van que estava com problema e ia acabar estourando na nossa mão e ia ser um gasto muito pesado pra gente. Isso. Até é uma dica, se tu não entende muito de motor dessa parte, é bom ter um mecânico de confiança para te passar as notas, né, como a gente fez, para ele dar uma avaliada que com certeza ele vai entender um pouco mais, né, bastante mais. Vai saber o que foi trocado, né, ou não. Claro que se tu estiver comprando uma van zero ou uma van que seja bem mais nova do que a nossa é uma 2007, certamente tu, na verdade, tem chance de tu encontrar uma van que esteja realmente com uma quilometragem baixa e que o motor nunca tenha sido feito, que é o ideal. Porém, né, depende do valor que tu tem para investir, tu não vai conseguir comprar uma van ali mais nova, que foi o nosso caso. Então a gente ficou
nessa situação de ou comprar uma van com uma quilometragem um pouco mais alta ou que o motor já tivesse sido feito. Até antes da gente conversar com o seu Orivaldo, a gente estava priorizando uma van que não tivesse motor feito, porque pra gente isso era uma coisa ruim. Só que como as quilometragens estavam muito altas e ele nos explicou a situação, né, que isso não ia ser uma coisa ruim, se o motor foi feito certinho, isso não é uma coisa ruim. Então a gente acabou priorizando depois comprar uma van que tivesse já o motor feito, porque ia estar com uma quilometragem mais baixa. Um outro item, então, é verificar se o motor ele foi lavado ou não. Basicamente, essa é uma dica para quando tu for visitar uma van. Então é muito importante tu dar uma olhada, ver se o motor ele estiver muito limpo, mas tu olhar que ele foi lavado recentemente, pode ser que o vendedor ali apenas mandou lavar o motor na hora, né, para vender, mas pode ser sinal que o motor tenha vazamento. E como o motor foi recém-lavado, não vai ter como identificar realmente se tem um vazamento e de onde está vindo esse vazamento. Outro item também importante que a gente separou é para o dia da visita, sempre observar se tem alguma luz acesa no painel, porque se tiver, indica algum problema, que pode ser mais grave ou não. O item ar-condicionado foi muito importante ali na nossa decisão. A gente começou procurando uma van furgão, porém as vans que são ali feitas, que são furgão, né, feito para trabalho, geralmente elas não têm ar-condicionado. E o custo aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, que custa mais ou menos de 5 a 6 mil, então ele é muito alto no nosso orçamento. Então a gente priorizou uma van de passageiros, né? E um item importante também para verificar é se o ar realmente está funcionando, porque teve vários casos que a gente foi visitar as vans, o vendedor dizia que ela tinha ar-condicionado, só que quando a gente chegava, a gente olhava e não estava funcionando. Ela tinha realmente todo o equipamento, toda a instalação do ar-condicionado, só que ou estava faltando gás, ou o compressor estava emperrado, que foi um caso de uma van que a gente viu, que ele disse que tinha ar-condicionado, tudo ok. Que era só o gás. Que era só o gás. O gás era baratinho, só que daí... Exatamente, a gente levou numa autoelétrica que era perto da revenda, e o mecânico lá nos disse que ela estava com o compressor emperrado, e isso ia ser mais ou menos de 2 a 3 mil para arrumar. Então vale realmente testar ali na hora, ir com calma, testar para ver se está tudo ok com o ar-condicionado. Pneu foi a outra categoria que a gente separou. Não é uma coisa que tem um custo tão alto, mas os pneus de van tendem a ser mais caros, né, de um carro de passeio. E dependendo da situação que tiver, se todos os pneus estiverem ruins, é uma coisa a se avaliar também, bem importante, que pode vir a ser um gasto bem alto de imediato já para te poder comprar a van e rodar com ela com segurança. Um outro item que a gente separou, que na verdade, assim, por pesquisas a gente viu que tanto a parte do CRVA quanto também no Inmetro, eles não aprovam a documentação ali para motorhome, né? Se o step ele for remold, tem que ser um pneu ali, na verdade, original, né? Não pode ser esses pneus recapados. Então, quando a gente fez a vistoria, tanto no Inmetro quanto no CRVA, eles não vistoriaram isso, tá? Então, assim, nosso pneu ele não era um pneu remold, a gente foi tranquilo quanto a isso, só que, de acordo com pesquisas, a gente viu que isso realmente é necessário. Então, é bom para garantir, para não ter nenhum problema durante a vistoria, né? Já cuidar esse item também na hora de comprar, porque pode também ser um gasto a mais. A outra categoria que a gente separou, então, são itens que tu pode relevar ou então usar para negociar ali e conseguir um desconto na hora da compra. O primeiro item, então, é a lataria com ferrugem. É uma coisa bem importante a se observar. Dependendo se for pontos pequenos de ferrugem, talvez você não vai desistir da compra de uma van que esteja muito boa por causa disso. Mas claro, se ela estiver toda enferrujada, com uma parte muito grande podre, alguma coisa assim que vá ser muito caro, né? Daí é uma coisa de se considerar e talvez até mesmo desistir da compra da van. Até porque pode ser que tenha alguns pontos na estrutura da van que estejam ali comprometidas. Exatamente. Mas se for somente um pontinho pequeno, tranquilo. Um outro item também, e esse item é bem importante porque a gente viu em várias vans que a gente foi visitar, que é na parte do alinhamento e também das portas, para ver se elas estão bem alinhadas e fechando. Dentre as vans que a gente visitou, que foram várias, a gente viu que algumas portas tinham frestas que passavam uns 2 dedos basicamente, às vezes na parte de baixo estava alinhado, mas em cima tinha uma folga, ou quando tu fechava ela não encaixava ali direitinho. E a questão do alinhamento no geral, tá, da van, é muito bom tu pegar e olhar ela assim, rente na verdade da lataria da parte de trás até a parte da frente, para ver se ela está alinhada realmente, que isso está diretamente ligado para saber se ela sofreu algum acidente um pouco mais grave, se abalou um pouco ali a estrutura dela ou não. Então é bem importante ver ali esse alinhamento
e de todas as portas, né, para ver se está fechando, tudo ok, se não tem nenhuma fresta, porque isso pode gerar um gasto ali para mandar arrumar ou até mesmo ter que trocar de repente a porta. E dependendo também, né, pode até causar infiltração por dentro, pode acabar chovendo Exatamente. dentro, né? Tinha algumas que tinham uma fresta bem grande na parte de cima, que certamente se tivesse chovendo ia entrar água ali e que daí começa a acarretar ferrugem e vários outros problemas. Ainda mais para um motorhome que vai ter madeira, então infiltração não pode ter de jeito nenhum. Exatamente. Também é bem importante dar uma boa testada e ver se todas as fechaduras estão funcionando. A gente pegou uma situação de uma van que não tinha nenhuma fechadura funcionando, inclusive a ignição estava com problema para colocar a chave e isso seria um gasto muito grande. Então, já seria um gasto de imediato, porque tu não tem como ficar com uma van que nenhuma porta está fechando. Fechadura realmente não é uma coisa, claro, comparando com o valor da van não é muito cara, mas tem um valor sim bem agregado, um valor bem alto, assim, ainda principalmente se tu tiver que trocar mais de uma. Um outro item, na verdade, que é meio abrangente, a gente separou para verificar se tudo está funcionando. E o que seria tudo? Seria a parte dos esguichos, ali do limpador de para-brisa, ver o ar-condicionado, pisca, farol, as sinaleiras. Embora a sinaleira seja algo também barato para trocar uma lâmpada ali, mas é bom sempre porque tu vai ter um gasto também de imediato, né, para passar na vistoria ali logo que tu compra. Daqui a pouco serve para te dar uma conversada com o vendedor, dar uma Conseguir negociadinha, negociar o qualquer preço, coisa. E para ti exatamente. estar ciente do veículo que tu tá comprando, né? Se tem alguma coisa, né, que não tá De funcionando. repente, se tiver trave elétrica, essa parte é bom testar também. Retrovisores elétricos, é bom. Então, pisca alerta, todas essas partes assim, é bom realmente tu testar. Talvez não vai influenciar para ti realmente ali, né, deixar de comprar uma van. Mas como essa categoria já fala, de repente tu consegue negociar. Eu vi que a trava não estava funcionando, então já pode usar e conseguir de repente um desconto ali na hora do fechamento da compra. Uma coisa também a se observar é as borrachas de vedação das portas. Borrachas não são um item que tem um custo muito elevado, mas também não é uma coisa que é tão barata. O Thiago já teve que trocar de um carro dele e foi um certo custo um pouquinho alto. Ainda que era uma borracha pequena, uma borracha acho que de 1,5 m mais ou menos, e já foi um gasto ali, acho que quase R$200 na época. Uma borracha de uma porta, né, é imensa. Ainda mais pegar a porta de correr. E também é um item a se observar que dependendo se a borracha estiver toda comida, desgastada, pode ser que esteja entrando água ali em dias de chuva, entrando infiltração, ou até mesmo atrapalhando a vedação da porta. Vai estar dando barulho daí de repente no andar com a van, né? Então vai ficar rangendo, aquele barulhinho chato, ou até mesmo realmente, às vezes é um ponto que tu nem consegue enxergar, mas está entrando água, e quando vê no assoalho ali, esteja algum ponto que se criou ferrugem e até mesmo algum dano estrutural, de repente se for algo de tempos já, de repente que a pessoa não mandou arrumar. Uma coisa que a gente observou em algumas vans que a gente viu, era que o teto tinha alguma mancha, às vezes assim de molhado, ou tinha um cheiro de mofo também, algo para se observar quando tu entra, assim, sente aquele cheiro de pano, de carpete molhado. Então isso ali pode indicar alguma infiltração, ou que, sei lá, de repente uma pessoa deixa aberta ali, pega a chuva. Então pode indicar também ali que pode ter se criado alguma ferrugem que não esteja visível, pelo menos, né, até que tu desmonte ali e tire a carenagem. Inclusive a gente na nossa não viu nenhum ponto de ferrugem, mas quando a gente desmontou para fazer ali a limpeza, inclusive até a gente mostra no vídeo desmontagem ali e limpeza da van, que eu vou deixar o card aqui em cima, a gente mostra quando a gente tirou o teto. Ele estava lindo assim, limpinho, só tinha um parafuso que tinha se criado uma ferrugem ali na volta dele. Claro que era muito pequeno, a gente conseguiu ali resolver, né, tranquilamente, não teve nenhum problema, mas pode ser que tenha alguma coisa maior se for algo de tempo, né, ou de repente alguma infiltração maior. Exatamente, não quer dizer que talvez tu vai observar ali, a princípio não vai ter nenhum ponto de infiltração, né, no teto, mas quando tu tirar o revestimento pode ser que tenha alguma coisa. Então por isso já é bem importante no dia da visita dar uma boa analisada no teto, que isso já vai te indicar alguma coisa. O próximo item que a gente separou é para os chatos como a gente, que são exigentes e se importam com a estética. Porque é um item puramente de estética, que seria a parte do painel e das portas também. Tu dá uma boa analisada se não tem quebrados. Grande parte das vans que a gente olhou, na verdade, o painel estava cheio de quebrados, as portas também, os revestimentos de plástico das portas, né?
geralmente tinha ou um parafuso ali, vários parafusos segurando, ou aquelas presilhas plásticas também, estava amarrado. O que vai causar barulho no tu andar, né? Exatamente, quando tu anda assim, tu nota que aquilo chacoalha, balança, assim, aí tu imagina tu viajar o mundo todo dia ali, tô rodando, e ficar esse barulho incomodando. Não que a gente seja muito exigente, até porque a gente não estava comprando uma van zero, era impossível conseguir uma van que tivesse realmente 100%. Mas claro, tu tá comprando um veículo novo ali, tu fica empolgado, tu não vai querer já comprar alguma coisa que já tá muito quebrada, muito velha, né? Então a gente cuidou, assim, foi um pouquinho mais criterioso assim nessa parte ali também. Ou até mesmo para usar para negociar, né? Dar aquela bela e boa negociada, conversando com o vendedor sobre isso. Os itens de segurança, que são aqueles itens ali que tu precisa, principalmente para a parte de vistoria, que é extintor, um macaco... Triângulo. Acho que é um macaco, né? Acho que é um macaco. Macaco hidráulico. É. O macaco... É hidráulico todos? Não sei, o macaco. O macaco, a chave de roda, o triângulo também, são itens que são obrigatórios para te fazer a vistoria. Na verdade, seriam obrigatórios, porque quando a gente fez a vistoria, tanto do Inmetro quanto também na parte ali do CRVA, não me lembro deles terem visto. Talvez a gente não tenha percebido assim, em algum momento. Mas no CRVA, na verdade, até tenho certeza que não foi vistoriado essa parte assim, com atenção. Então, é algo também que tu pode ali verificar no dia para ver se tem, porque vai ser um gasto que tu vai ter de imediato. E é também, né, claro, de obrigação ali do vendedor já te fornecer esses itens que ele deveria já ter, até por questões de segurança, não só para passar ali na vistoria. Tu vai precisar disso por segurança, não realmente só para mostrar na vistoria, então é um item necessário. E que tu pode negociar, de repente, não tenho triângulo, beleza, me consegue um desconto aí que eu mesmo compro, ou compra antes de vender, então tem essa parte aí. O ar-condicionado aconteceu essa parte assim, né, que a gente não estava funcionando e a gente solicitou lá, faltava o gás, e o vendedor deu com o gás daí já, o ar-condicionado funcionando ali pra gente, então a gente conseguiu essa negociação. Exatamente. Vocês vão perceber que a gente fala muito em negociação, em conseguir um desconto, porque a gente é bem econômico e está tentando fazer todo o nosso projeto bem econômico. A gente já conseguiu economizar muito com pesquisas e tudo mais. A gente vai falar ao longo dos próximos vídeos isso para vocês. Uma boa pesquisa pode te economizar muito dinheiro, mesmo em itens pequenos, só que às vezes é em grande quantidade, dá uma diferença muito grande. A gente já economizou muito dinheiro com as pesquisas, principalmente na Nicole, que fez mais essa parte, mas a gente já economizou bastante. E essa parte ali também, assim, da negociação ali da van, também tu pode negociar ali e conseguir um desconto. É verdade. E se tu tá gostando desse vídeo, já curte, deixa teu like aqui. Comenta também o que tá achando, se gostou das dicas, se valeu aí pra ti na negociação. Também gosta de economizar, comenta aqui pra gente ver se a gente não tá sozinho nessa. Te inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum conteúdo, que tem bastante coisa por vir ainda. O extintor também é bom tu dar uma olhada, né? Como a gente falou ali nos itens de segurança, é bom tu ver se tem e se não tá vencido. Aconteceu com a gente acabou vendo no dia da compra que tinha o extintor, só que a gente não se ateve ao prazo e ele já estava vencido. Ao prazo e também a carga, né? Porque pode ser que ele esteja ali no prazo, mas ele já não tá mais no nível verdinho ali que tem que estar, de repente ele já tá vazio. A gente até nem sabe se é obrigatório ainda afinal ou não, aqui pelo menos para o nosso estado era obrigatório, depois já não era, mas é um item básico de segurança, para tua própria segurança mesmo, então é muito importante ter, mesmo que não seja obrigatório. Exatamente. E o custo para a gente recarregar ele não foi tão alto, então... Aqui no Rio Grande do Sul pelo menos custou R$60 só a recarga dele. Que foi um item que também a gente negociou. A gente, quando viu, a gente entrou em contato com o vendedor e até ele ali pagou ali pra gente mesmo comprar, né? Ele só nos reembolsou, digamos. O IPVA é também algo que não é, digamos assim, obrigatório o vendedor te dar pago. Mas é algo que tu tem que observar, porque se de repente tu não tá esperando aquele gasto. Então, de repente, tu não tá com o dinheiro meio contado ali para comprar a van, e aí tu compra, e aí do nada tu vê que se esqueceu de observar, né, e viu que o IPVA não tá pago. Tu vai ter que pagar de imediato, né, principalmente ali para fazer a transferência, se estiver já próximo da data de vencimento. Então é algo já para te observar se tá pago ou não, e tentar também uma negociação ali, de repente
Se o vendedor não quiser pagar o valor integral, mas de repente negocia metade, então é algo que tu consegue também ali conseguir um desconto. Até porque o IPVA muda bastante de veículo para veículo, então pode ser que tenha um valor bem elevado, ou dependendo do veículo não tanto, mas é bom sempre considerar e colocar no cálculo. Por fim, então, a gente deixou a categoria de dicas, que é uma categoria bem abrangente e de coisas que a gente observou e achou importante com base na nossa experiência. A primeira, então, seria o mecânico. A gente, como não entendia nada de van, achou bem importante levar um mecânico, porque é uma compra grande e é uma coisa que tem um custo muito elevado caso, né, tu acabe comprando uma van que tem algum problema de mecânica, principalmente. Então, como a gente já falou várias vezes, a gente levou o seu Orivaldo, que foi muito importante para ter essa visão, se a van estava boa ou não. E foi alguma coisa que a gente mais priorizou, assim, na nossa van, a parte mecânica. A parte de lataria, até alguma coisa que tu consegue ali arrumar, não vai ser algo que tu vai gastar tanto te deixar empenhado na estrada. Claro, a não ser que seja algo estrutural. Mas a parte da mecânica é muito importante. E em mais de um caso, assim, na verdade, a gente chegava, olhava a van, tava tudo ok, a van tava bonitinha, tava andando, beleza. Só que aí vinha a parte do mecânico que tem aquele olhar mais clínico do negócio. Ele chegava e nos dizia, tem um vazamento em tal lugar lá da direção e tal. É perigoso, tu vai gastar muito. Então a gente já ficava ali com o pé atrás, tentava negociar se conseguia baixar o valor ou não. E também nos dizia se era algo grave a longo prazo ou não. Se então, indicava algo grave exatamente, ou não. Teve mais de uma assim, que a gente olhou, tava tudo ok, por nós a gente compraria. Só que daí ele nos alertou, tem tal vazamento em tal lugar, tem tal fazendo tal barulho, tal coisa. Então é muito importante realmente assim, ter um mecânico de confiança principalmente, mas se de repente não tiver algum mecânico que já seja conhecido, leva algum outro mecânico, não, claro, o mecânico indicado pelo vendedor, né? De repente liga para algum mecânico que é próximo de onde tu vai olhar, posso levar uma van para mostrar? E aí leva, pelo menos já é uma segurança um pouquinho a mais. Claro que ele não chegou em nenhum momento pra gente falou não compra essa van, mas ele nos apontou alguns problemas e falou, essa van tem isso, e aí a gente decidiu, né, o bom de levar ele nos alertou. Isso, e ele nos falava custos, a gente perguntava, tá, tudo bem, tem esse problema, quanto vai nos custar? Que é outra coisa, não adianta tu chegar no vendedor também, o vendedor te dizer, tem esse probleminha, tá, mas quanto que vai pra arrumar? Então com o mecânico junto ele já vai saber te dizer, tu vai gastar mais ou menos tanto. E a gravidade da situação, isso é muito grave, isso indica um outro problema ou não, então foi bem importante essa dica é muito importante. No dia da visita, importantíssimo tu pegar e dirigir realmente a van. Dá uma volta um pouquinho maior ali, umas 3, 4 quadras, passa por buracos, passa por quebra-mola, de repente um pouco mais rápido. Para te realmente ver como é que está a parte de suspensão, de motor, se tem folga na direção, como é que está o câmbio também, então tu consegue testar uma série de coisas. Na verdade, até assim, o ideal, que foi até o que a gente fez, a gente, até nessa van que a gente comprou, eu não cheguei nem a dirigir no dia da visita, mas o mecânico sim, porque ele tem ali uma sensibilidade muito maior assim, com essa questão da embreagem, do acelerador, do freio, para saber ali realmente suspensão, se está funcionando ou se não está. Então é muito importante, claro, se não tiver um mecânico, dirige, dá uma olhada, vê como é que está a questão de barulhos, ruídos, se o motor está funcionando bem, até se está saindo muita fumaça ou não, foi também uma indicação dele ali, que pode apontar algum problema ali também que a van esteja. Então é muito importante tu ir com calma ali, dirigir, ver vários fatores, realmente passa por buraco ali para ver como é que tá, porque senão não adianta tu andar só numa estrada reta, tu não vai ter uma noção assim de quando tu estiver na estrada, não vai ser a mesma ideia. E a própria direção também, o volante é bom dar uma mexida, ver se não tem folga aqui, isso pode ser um custo bem alto mais à frente também, ou até de imediato, dependendo da situação. Para quem vai comprar uma van para construir um motorhome, um dos principais itens é levar uma trena no dia da visita e medir ela. A gente sempre levou e mediu para ver se tu já tiver o projeto já desenhado, tu vai conseguir medir e ter a ideia ali das dimensões, ou até mesmo principalmente saber se vai poder ficar em pé, né? Se for um item teu obrigatório. Ali que queira ficar em pé dentro da van. E tem muita diferença de van para van. Tem vans ali que tem, por exemplo, 3 metros de comprimento, tu vai ver uma ali que tu olha na rua, é o mesmo tamanho, assim parece. Aí tu vai medir dentro, tem uma grande diferença. Uma van da mesma marca
talvez por ser um ano diferente já muda. Isso aconteceu com a gente. Várias Renault Masters que a gente viu tinham tamanhos diferentes. Mudava pouca coisa, mas mudava, o que acaba no projeto, como é tudo muito sob medida, acaba impactando, né? Afetando alguma coisa. Até a nossa, pelo projeto, ela era para ter ali uns 30 centímetros maior. Então, essa a gente olhou, conseguia mexer um pouquinho aqui e ali, a gente conseguiu adaptar o projeto sem problema. Mas então é muito importante tu levar uma trena realmente e conferir todas as medidas, porque vai dar diferença de uma van para outra. Principalmente também é bom ter definido a questão da cama. Qual o sentido que tu vai querer ter a cama para ver se pela largura dela vai dar certo ou não. Isso foi uma coisa que a gente teve que medir e ter bem definido antes de comprar a van. Uma dica valiosa também é pesquisar sobre a documentação. Então eu fiz algumas pesquisas e vi alguns sites que são interessantes ali tu pesquisar para ver se está tudo ok com o carro. Então a gente sempre pedia ali uma foto do documento, né, para a pessoa enviar, para a gente conseguir pesquisar, porque geralmente pede a placa e também o número do Renavan. Então o primeiro site é o site do Detran, né, de cada estado ali, para verificar realmente se o veículo não tem nenhuma multa em atraso, se não tem nenhum IPVA sem pagar, se não tem alguma restrição. Então é sempre importante, principalmente ali, pesquisar no site do Detran. Um outro site que a gente também viu recomendação para pesquisa é no site da PRF, e também tem algumas informações ali de alguma restrição que possa ter. O Renajude também é um órgão ali que é mais ligado à parte financeira, digamos, do carro, se é pendências judiciárias ali, para ver se o carro tem alguma restrição financeira quanto a financiamento, quanto a partilha de herança, por exemplo. Então tu consegue consultar também se o carro está tudo ok financeiramente, se não tem nenhuma dívida ali pendente que pode ser que te dê algum problema na hora da transferência. E por último é um aplicativo, que é o Sinesp, que seria para verificar se o carro teve algum sinistro ou não, seja pequeno ou grande. É bem simples, também tu baixa o aplicativo e ele vai pedir algumas informações, o Renavan e o número da placa. Mas é bem simples, tu fazer essas 4 buscas ali, tu consegue fazer rapidinho e já é uma segurança ali a mais para ti depois na hora da compra, não ter nenhum problema, nenhuma dor de cabeça. E agora a dica mais importante de todas, que na verdade é mais uma dica para a hora da visita, que é calma. Vai com muita calma, separa ali 1, 2 horas se for preciso, mesmo que não vai levar todo esse tempo. Geralmente a gente levava meia hora, mas é muito importante tu ir com muita calma para olhar tudo. Principalmente porque tu vai estar muito eufórico, muito entusiasmado ali para comprar a van. Então pode ser que tu chegue lá e seja um caco velho, uma lata velha, o carro esteja caindo aos pedaços. Tu vai querer comprar, tu vai querer levar para casa porque é o teu sonho, tu quer começar logo a construção da van. Tudo que tu quer fazer é voltar para casa com uma van. Então uma dica bem importante é tu levar alguém também junto ali, porque essa pessoa vai estar com um olhar mais criterioso, não vai estar com aquela euforia que tu tá ali para comprar a van. E principalmente, anota tudo, que foi algo que a gente fez. Basicamente, todos esses itens que a gente listou aqui para vocês, a gente levou anotado no papelzinho, no celular, e aí geralmente eu ficava mais falando com o vendedor e olhando algumas partes da van, e a Nicole ia ali olhando cada pontinho ali, fazendo uma geral na van, olhando todos os itens ali, como é que estava tudo solto, se estava tudo encaixadinho. Anotando observações também para discutir com o Thiago depois, Exato. Né? Então é muito importante assim, tu vai com calma, dirige com calma, olha ali todos os pontos, te abaixa, olha de baixo, olha com calma, porque pode ser algo que tu te arrependa depois se tu comprar uma van sem ter observado tudo. Pode ser que tu chegou ali, olhou mais ou menos, comprou a van, depois tu chega em casa e vê que ela tem um problemão, ou às vezes mesmo um problema pequeno, mas que vai te incomodar. Começa então, a te arrepender daí começa depois, a te arrepender e daí já era, tu já pagou, já transferiu. Então, realmente, assim, vale muito a pena tu ir com calma para não se arrepender depois. Até porque pode se tornar uma grande dor de cabeça depois na estrada, ou até mesmo simplesmente uma incomodação ali até tu arrumar, sair, talvez tu vai gastar muito dinheiro também. Então, vale tu ir com muita calma, é a dica principal que a gente dá aqui. Ser bem chato no dia da visita bem mesmo. Chato, exatamente. Não se importar, né? Tu vai ter que ser chato, é o teu sonho, é uma compra importante pra ti, é uma compra grande. Exatamente. Então tem que ser bem... Tem horas que tu tem que chegar, respirar, se acalma e aí olha, porque, cara, na hora tu vai estar lá, assim, louco pra comprar aquela van, tu não vai estar te importando com os problemas pequenos, eu arrumo depois,
mas não é bem assim. Talvez é importante tu ir anotando algumas pequenas observações e não fechar negócio no dia, talvez deixar pra ir pra casa, esfriar a cabeça, pensar e fechar no outro dia que seja. Talvez às vezes ali na hora da euforia tu acabe fechando um mau negócio. E principalmente se for numa revenda, de repente que já tem um vendedor mais treinado, ele vai querer te oferecer uma promoção de última hora. Se tu comprar agora eu te faço tanto. Não interessa, não fecha negócio, porque se o cara tá te dando algum desconto às vezes muito grande para te fechar na hora, certamente tem algum problema. Não certamente, mas provavelmente tem algum problema. Então chega, vai em casa primeiro, deixa pra fechar no outro dia, diz que tu não pode, pensa bem, porque vai passar aquela tua ansiedade da hora, aquela euforia toda ali, tu vai pensar, botar a cabeça no lugar. Nem que tu acabe fechando de repente no mesmo dia, mas um pouco mais tarde, talvez, pra dar uma Conversa boa com analisada. alguém, de repente, mas a dica de levar alguém é muito importante, assim, claro que é melhor se for um mecânico, mas se não for, também pode ser um amigo ali, um parente, pra dar uma olhada na estética no geral, assim, porque ela pode ter algum ponto que tu acabou não vendo na hora. Também é importante verificar para-choque, se não está solto. A gente viu vários que estavam no para-choque também amarrado ou parafusado ali. Então é importante dar uma olhada se está tudo encaixadinho. Também é algum indicador ali se o carro foi batido ou não. O farol também. Teve alguns casos que a gente viu que eles estavam praticamente soltos também ali, estavam bem frouxos também. Então tem que cuidar bem essa parte. E no dia da visita, principalmente se tu não levar o mecânico, é bem importante dar uma boa olhada embaixo da van e ver se não tem vazamento de óleo. No capô também é bem importante abrir, dar uma olhada ali, ver se não está muito sujo de óleo, se não está com muita fumaça, algum vazamento bem aparente. Até uma indicação do mecânico também foi abrir a tampinha ali onde se coloca... que Você tem que segurar. Tá, vamos rápido. Não consigo. Até uma indicação. Vamos, rápido. Eu tô tentando. Não? Até o capô também foi uma indicação Não. Tá, deu? Abrir a tampinha onde se coloca o óleo para ver se não tá saindo muita fumaça, se o óleo ali não tá branco já de óleo, sendo óleo velho, né? Então é importante ver se tá tudo ok. Mesmo que não entenda nada, mas pelo menos olhando se está com uma boa aparência ali, se está tudo ok, é importante, assim como a parte de baixo também. Mesmo que tu não entenda, mas é importante... Chico! Mesmo que tu não entenda, é importante dar uma olhada, ver se não tem, né, realmente algum vazamento ali que esteja muito grande. Também é bem importante tu perguntar todos esses itens antes de visitar a van. A gente fez essas perguntas para várias pessoas, até alguns pararam de responder a gente de tão chato que a gente estava sendo. A gente fez muita pergunta e o cara parou de nos responder. Esses daí estão só querendo me incomodar. Mas na verdade não era. A gente, como vendedor também, a gente já vendeu carro e várias outras coisas, a gente sempre respondeu tudo que as pessoas nos perguntaram e deixou eles bem à vontade no dia da visita para olhar tudo que eles quiseram. Então, a gente queria isso também, porque era uma compra muito grande e a gente não queria perder nosso tempo. Teve vários casos, né, que a gente pegou, tipo assim, a pessoa vai botar a melhor foto do carro ou também uma foto de anos atrás do carro, que foi algumas, a gente percebeu que aconteceu isso. Então a pessoa vai mostrar só os pontos bons. Então quando a gente chegava, às vezes olhava assim, dava vontade nem de falar com o vendedor. Porque tudo que tu perguntou, tu chegou, olhou a van já estava com um arranhado gigantesco, o farol estava quebrado, o para-choque caído, o ar não funcionava. Tu perguntava se tinha ar, tem ar. Tá tudo normal. Só não tá funcionando. Aí chegava no dia da visita, a pessoa não te falava antes quando tu perguntava pelo telefone, ela te falava no dia da visita. Exato. A porta não tá funcionando, a van não tá ligando, o ar não... Eu acho que a pessoa pensa que, tipo, se ele vir aqui olhar, eu vou conseguir convencer ele, ou ele vai olhar e vai gostar na hora e vai comprar. Mas, pelo menos com a gente, não é bem assim. A gente queria tirar todas essas dúvidas porque a gente não tinha tempo também para estar perdendo. Tempo e dinheiro. Porque a gente, em alguns casos, a gente tinha que ir no horário de serviço, tirar ali rapidinho para ir olhar. E então tu chegava lá e era só perda de tempo. Tava o carro todo com fita isolante, segurando às vezes o retrovisor, que foi um caso que aconteceu, cheio de arranhados, carro com vazamento. Ou algo realmente não funcionando. Exatamente, sendo coisas que a gente já tinha perguntado. E também dinheiro, porque tu gasta para te deslocar, para ir olhar o carro. Então, seja bem chato, pergunta tudo, faz uma lista de coisas. Foi uma coisa que a gente anotava, as coisas principais, tipo, quilometragem, se o ar estava funcionando,
O motor foi feito se o motor ou foi não. feito ou não. A gente anotou, tipo assim, o principal que a gente queria saber, se já conseguia descartar vários. Então a gente selecionava todos ali que pelo menos passaram nos itens principais que a gente queria saber, a gente sim ia visitar ali com mais calma. Mas realmente, seja chato, pergunta mesmo pra te não perder tempo. A não ser, claro, que tu tem tempo ali de sobra, que tu não te importe, vai olhar todos daí. Isso. Mas como a gente sabe que é o caso, geralmente é o caso, né, das pessoas que não têm muito tempo pra estar perdendo, então realmente, pergunta tudo antes, pergunta, mas realmente não tem nada quebrado, manda foto, alguma coisa, porque se a pessoa vai querer te vender, ela vai querer ali te atender bem. Então esse vídeo vai ficando por aqui, a gente espera que essas dicas tenham servido pra ti, tenham te ajudado. Já deixa... Pelo menos, né, a gente sente que foi o principal, assim, que nos ajudaria se a gente tivesse tido essas informações. Mesmo que de repente tu não esteja comprando um motorhome, mas compartilha com algum amigo que esteja para comprar, que esteja comprando ali, que de repente pode ajudar muito. A gente sabe que são dicas valiosas e não só para comprar de repente um motorhome, mas um carro no geral. São dicas bem importantes assim no geral para te comprar e negociar, tentar ali algum valor melhor e para observar no dia de uma visita do veículo. Então já comenta aqui embaixo se tu acrescentaria mais alguma dica, mais alguma coisa a se Algo observar. que a gente tenha esquecido. Claro Comenta que... se gostou do vídeo, se te ajudou, se acha que o vídeo foi legal. Exatamente, claro que todas essas dicas que a gente está dando foram com base na nossa experiência, né? A gente não entende muito de mecânica, de carro, de nada disso, mas foram coisas que a gente decidiu observar e priorizar na compra da nossa van para não se incomodar futuramente. Então a gente está compartilhando com vocês e esperamos que vocês tenham gostado. Então já curte o vídeo, se inscreve no canal que nos ajuda bastante e já ativa as notificações aí também. Então, esse vídeo fica por aqui. Até a próxima. Até o próximo. Boga. que fez? Você tem que segurar. Tu acabou de falar que eu tô pançudo e que eu sou vesga. Tu acabou comigo no mesmo minuto. Até o medicamento. Vamos, rápido. Eu tô tentando. Deu? Começa. Trouxe várias dicas de... Então, quando a gente chegava... Ih, tu tá com refluxo. Não sei. E as dicas são mais relacionadas a dica. Tranquilo. O seu road. Eu vi que o... Não, por que ela trava? Uma das principais coisas... É tu que fala. Acho que já deu tempo suficiente, né? Isso aí tem que aparecer nos erros também.